Deus abençoe a vocês todos. Deus abençoe a todos nós. Mas o que eu desejo é que Ele seja com vocês assim como Ele tem sido comigo. Porque essa é a vontade dEle. Ele não quer que eu seja a bênção apenas, a própria bênção, não. Ele quer que você também seja a própria bênção. Essa é a vontade de Deus. Agora, para você ser a própria bênção, para que nós venhamos ser a própria bênção, nós temos que querer, desejar, almejar, sonhar, vivenciar a justiça divina, a justiça que nós carregamos dentro de nós. Cada ser humano tem um senso de justiça. Todo mundo tem senso de justiça. É ou não é? O macaco não tem senso de justiça. Os animais não têm senso de justiça. Os animais irracionais. Mas os animais, os animais racionais, que são o homem, a mulher, os seres humanos, já nascem com esse senso, com esse tino de justiça. Ainda que sempre venham optar pelas injustiças. É isso, o egoísmo é tão grande que as pessoas não estão nem aí para o que é dos outros, estão pensando em si próprios. Bem, assim sendo, o mundo está aí cada vez pior e vai ficar ainda pior, vai ficar ainda pior do que você possa imaginar, porque os dias que precedem, que antecedem a vinda do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, serão dias difíceis. Jesus disse: serão dias difíceis. Ele chega ao ponto de dizer assim, olha, ai daquelas que estiverem grávidas. Você sabia disso? Ai daquelas que estiverem grávidas, não porque estão grávidas, mas porque elas, além de terem que cuidar de si mesmas, elas têm que cuidar do bebê que está dentro delas. Então, é um trabalho dobrado. E que trabalho, imagino eu. Então, Deus, que é justiça, Ele está buscando pessoas que queiram viver essa justiça. Porque todos nascemos com um senso de justiça, mas nem todos queremos a justiça. Essa é a realidade. Poucos são os que têm sede e fome de justiça. Por isso também nem todos são salvos. A maioria não é salva. A maioria vai para o inferno mesmo e vai viver a eternidade no lago de fogo e enxofre, porque não aceitou a justiça, não optou pela justiça, que é a justiça de Deus. Então, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, é o reino de justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando a pessoa... Aí você pergunta, mas o que é justiça? Justiça é tudo aquilo que é certo, que é correto, que é íntegro. Não é só dar o troco certo. Não é só você ser uma pessoa que paga as suas contas em dia. Não. Ser justo é aquela pessoa que, por menor que seja a sua atitude, ela toma a atitude certa, correta. Por exemplo, uma coisa banal, muito banal, porque quando se fala em injustiça, que quer dizer pecado, é um exemplo simples. Até a pessoa glutona, pessoa que come além do que deveria comer, isso é injustiça. Você sabia disso? Você sabia disso? Se isso é pecado, comer além do que deveria comer
com os olhos, além de comer com a boca, come com os olhos também. Então, isso é pecado, isso é injustiça. Então, você vê que a amplitude da justiça se estende desde as coisas mínimas na nossa vida, no nosso cotidiano, quanto às coisas piores. Então, quem é injusto no pouco também será injusto no muito, Jesus disse isso. Então, minha amiga, meu amigo, Jesus é justiça. E essa justiça só se manifesta através da fé. Por exemplo, a fé sobrenatural, a fé inteligente, Deus dá àqueles que amam a justiça, querem a justiça, mas por conta da opressão, por conta de uma série de problemas, por conta dos espíritos imundos, essa pessoa não consegue se livrar da injustiça. Por isso que Jesus também disse: conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Da mentira, do diabo, do engano. Vos libertará da injustiça. Porque a injustiça, quem vive no reino da injustiça, vive no reino do diabo. Diabo mesmo. E quem vive no reino da justiça, vive no reino de Deus. Então, por exemplo, você é aquela criatura que vive no pecado. Puxa, eu queria me libertar, eu sou um drogado, eu sou uma prostituta, eu sou uma pessoa má, eu sou um assassino, eu sou isso, eu sou aquilo. Não importa o que você tem sido até aqui, mas a partir do momento em que você diz assim: meu Deus, eu não quero essa vida, eu não quero essa vida, e eu te peço, eu suplico, tem misericórdia de mim. Então Deus vai te dar a chance para você se libertar no conhecimento da sua palavra e começar a viver uma vida nova. Porque quando você conhece a palavra, você recebe a fé que vem de Deus, a fé sobrenatural vem de Deus. E quando você a recebe, você tem coragem para tomar a atitude certa. Então, Deus ama a justiça. Deus, na justiça, você vivendo na justiça, você tem até o privilégio de cobrar de Deus as suas promessas. Porque Ele tem prazer em ver a manifestação da sua fé, a sua fé consciente, sua fé inteligente, racional. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.